Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão no ar a partir de agora, mais uma edição do programa Espaço Cultural. Aniversário da cidade, semana de comemorações, mês de comemorações, dia 9 de abril, né? Cubatão comemorando 70 anos de emancipação político e administrativa. E a nossa produção vai fazer com que você saiba um pouco mais da história da cidade. Nós estamos aqui no ponto central, onde tudo começou. Para isso, nós convidamos uma pessoa na qual eu tenho uma admiração e um respeito muito grande, ambas as partes, como profissional e principalmente também como pessoa. O professor Wellington Ribeiro Borges é o nosso convidado especial e eu já estou dizendo o seguinte, nós tínhamos conversado com ele antes, dado alguma ideia para a gente mostrar um pouco da cidade, falar um pouco da história desta cidade que nós amamos tanto. E a ideia partiu dele. Washington, por que nós não fazemos lá no Largo do Sapo, num marco onde tudo começou, da importância deste local, dessas casinhas que os senhores estão vendo lá atrás, e é um lugar muito aconchegante, precisa, é claro, a gente vai falar sobre isso durante o programa, mas nada melhor do que o Largo do Sapo e ao lado deste moço na qual eu tenho uma admiração e um respeito muito grande, é o nosso convidado especial, professor Wellington Ribeiro Borges, historiador. Muito obrigado, professor, mais uma vez, por nos receber e marcar que a gente possa falar um pouco da cidade para o telespectador da TV Câmara. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Washington, obrigado à equipe. É sempre um prazer, não é a primeira vez que a gente conversa sobre a história de Cubatão. E escolher o Largo do Sapo é de fato simbólico, né? Porque aqui nasceu a história de Cubatão. O Largo do Sapo possui uma história ligada ainda ao início do processo de colonização do Brasil, né? Aqui a função portuária foi fundamental para receber o português que chegava através do porto, primeiro do porto de São Vicente, depois o porto de Santos. E o ponto final era o Porto Geral do Cubatão, que daqui subia-se a serra, né? Através das trilhas, depois pela calçada de Lorena. Serra Velha. O Caminho do Mar. O Caminho do Mar mais recente, mas a calçada de Lorena, que é de 1795, né? É um marco da arquitetura colonial brasileira e que passava por aqui. Então a função de Cubatão na história foi fundamental para que houvesse aí toda a questão do progresso do Brasil, né, nesse início de história, o contato entre o elemento essencialmente brasileiro, os índios, sim, e os de fora, o português, né, passava por aqui, na nossa região, onde hoje está Cubatão, onde hoje nós estamos, Largo do Sapo, né? Uma denominação recente. O Largo do Sapo é até engraçado porque final do século XIX, século XX, início do século XX, quando já existiam essas casas e muitas outras casas aqui nessa região, era uma região, como toda a nossa baixada, de presença de muito mangue, né? Regiões cuja presença do mangue é importante. E existia muitos sapos, né? Ou anuros, como os textos mais rebuscados. E esses sapos coachavam, né? Sempre no final da tarde, né? E era uma orquestra, segundo os textos que a gente conhece, e daí o nome Largo do Sapo. Antigamente as pessoas davam os nomes nas ruas, nas regiões, porque não existia ainda uma determinação legal, né? Praça, fulano de tal. As pessoas davam o nome. Então aqui, por exemplo, tinha... Aí pegou esse Largo do Sapo justamente por causa disso, essas curiosidades que de repente muita gente não sabe. Isso, aqui, por exemplo, Largo do Sapo tinha a Rua do Pito Aceso, a Rua da Perna Grossa, sempre fazendo alusão a coisas que existiam no próprio local. Rua do Pito Aceso porque era comum as pessoas também, no final da tarde, sentar nas suas varandas, em frente às casas, fumando um cigarro de palha, né? Existia aqui também uma rua que tinha uma senhora, uma moça, segundo consta, muito bonita, com as pernas também muito bonitas. Daí o nome da rua
da perna grossa. Que partiu dos próprios moradores, Dos próprios moradores. Das próprias pessoas. Hoje o nome dessa praça, Praça Coronel Joaquim Montenegro, já é uma denominação oficial, né? Joaquim Montenegro foi um prefeito do município de Santos, Sim. quando Cubatão ainda era distrito. Portanto, compreende-se o porquê do nome de um prefeito santista aqui em Cubatão, porque Cubatão ainda era distrito até 49. Então, aqui, essa denominação nova, aí já passou para o poder público, né, professor? Isso. Aí principalmente a partir da República, né, os logradouros públicos passaram a ter caráter oficial através de leis, de decretos que denominava os locais, né? Agora, professor, nós estamos nesse ponto, o marco da cidade de Cubatão, né? Aqui tudo começou. Essas casas que nós estamos vendo aqui, elas são patrimônio histórico tombado pelo Condepac. O senhor me explicava antes de começar o programa, não se pode mexer, não se pode descaracterizar. Se eu quiser comprar, por exemplo, e colocar uma janela de alumínio, não posso. Ela não pode ser descaracterizada, né? Como é que funciona? Então, o Condepac, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, é um órgão colegiado com a sociedade civil, poder público, cujo objetivo é defender o patrimônio histórico da cidade. E identificar o que é importante para a história do município. Essa identificação, ela parte da noção que a cidade tem daquilo que é histórico. Não é exatamente algo que a pessoa lá, cada um dos membros, acha que é importante. Não, existe uma regra para isso, né? E esses patrimônios são portanto, de conhecimento de todos. Ou seja, o Largo do Sapo, historicamente, é reconhecido como patrimônio. Então, o Conselho identificou que realmente existia aqui elementos que justificavam uma proteção e, portanto, determinou que fosse tombado. O que é tombamento? Tombamento é o registro, né? É um nome antigo que vem lá de Portugal, porque lá em Portugal todos os patrimônios históricos eram registrados na Torre do Tombo e, portanto, tudo que era importante era tombado, era registrado na Torre do Tombo. Isso passou também para o Brasil. Então, tombado é aquilo que é registrado. Nós registramos o Largo do Sapo, o cemitério israelita que existe aqui, que inclusive está sendo restaurado. Aqui atrás da gente, Isso. Vocês conhecem? O prédio da Biblioteca Municipal, né? As casinhas do Anilinas, aquelas casinhas que são reminiscentes da antiga fábrica que existia ali, são, portanto, construções consideradas históricas. Tombadas. Existem outros monumentos na cidade que também são importantes, que ainda não estão protegidos através do tombamento, que ainda é objeto de estudo, como, por exemplo, as vilas operárias da Light e da Fabril, né? Está tendo um estudo para isso? Está tendo estudo para isso, sim. Isso. Aquela passarela de ferro lá da estação Centenária. Todo o patrimônio ferroviário da cidade que ainda não está tombado, né? São elementos importantes para ser estudado. E nós não citamos, também é tombado pelo município, os monumentos da Serra do Mar. Não foi tombado por nós inicialmente. O nosso tombamento do município é o tombamento ex officio, ou seja, aquele tombamento que reconhece o tombamento de um outro órgão. Quem tombou primeiro foi o Condefat, que é o órgão do Estado, em 72. Né? Aqueles monumentos do Parque Estadual da Serra do Mar pertencem ao governo do Estado. Ele que tem que fazer, não é o município? Não é o município. A obrigação ali de se manter, restaurar, é do governo do Estado. É através do Instituto Florestal, que é quem administra. Sim. É importante a gente citar isso pelo seguinte, né? Então, nós estamos falando do Cruzeiro Quentista, do Pontilhão da Raiz da Serra, do Padrão do Lorena, do Rancho da Maioridade, que é a Casa de Pedra, que a gente costuma falar, do Belvedere Circular e do Pouso de Paranapiacaba, que é o último monumento, aquele casarão enorme que tem lá no Alto da Serra. Todos esses monumentos estão dentro dos limites do município de Cubatão, né? E são administrados pela Fundação Florestal, não é pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, como muita gente acha. Por exemplo, eu quero fazer um passeio
precisa agendar com o Instituto Florestal. Com o Instituto Florestal, Isso. que fica no Parque Estadual. Parque Estadual aqui em Cubatão mesmo. É lá do Irani, né, Pimenta? Lá no Irani, onde a gente cansou, não, porque um lugar daquele ali a gente nunca cansa de ir, mas já subimos ali em várias oportunidades. Eu quero subir, eu quero fazer uma visita, nós vamos gravar um dia na Serra. Na Serra. Este agendamento é com o Instituto Florestal e não com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como muita gente fala. Nunca foi com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Agora, aí tem também uma questão, os monumentos da Serra do Mar estão dentro de Cubatão. Isso para a gente é muito bom, porque a gente consegue, inclusive, tirar proveito institucional disso, um marketing bem interessante, porque a cidade tem, nos seus limites, um monumento histórico. Tem muito a ver com a história do Brasil, esses monumentos, do que propriamente a história da região de Cubatão. E faz limite com São Bernardo do Campo. Então é importante essa parceria entre os dois municípios, no sentido de se preocupar com a preservação, né? Na década de 70, 80, se não me engano, um arquiteto de São Bernardo produziu um trabalho muito importante, que se chama Projeto Lorena, que ele já falava da importância histórica dos monumentos, inclusive citava exemplos de como eles poderiam ser utilizados dentro de uma ideia de preservação, né? Que até hoje é referência para o estudo dos monumentos da Serra. Talvez por isso tenha havido essa confusão de que São Bernardo toma conta. Não é isso. Mas é importante a participação de ambos os municípios, essa junção, na né, preservação. Mas todos eles estão dentro de Cubatão. Inclusive a calçada de Lorena, que faz um recorte na serra, que é a calçada anterior, né? Aliás, a história dessa estrada e seus monumentos é fantástica, é de uma riqueza muito grande e nós não aproveitamos como poderíamos aproveitar o potencial histórico, turístico e cultural que tem essa serra. Tantas coisas que os senhores estão sabendo que poderiam ser aproveitados, esses monumentos aqui mesmo, né? A gente que passa sempre por aqui, a gente vê essa praça. E se você parar e fizer uma retrospectiva lá atrás, poxa, foi aqui onde tudo começou. Tudo isso que tem aqui na cidade, foi aqui o pontapé inicial. O senhor a gente falava a respeito do pátio do colégio lá em São Paulo. O tamanho que é aquela metrópole, o gigante que é aquela cidade, foi naquele local onde tudo começou, se bem que muita coisa modificou, mas foi ali o passo inicial. E aqui não chega a ser emocionante, né, professor? Com certeza. Principalmente para o senhor que é um historiador e quem gosta da cidade. Isso. As cidades, de maneira geral, possuem o seu núcleo histórico, onde começa a história e é dali, inclusive, que as pessoas costumam visitar, falar sobre a história do município. Como se lembrou, São Paulo está ali, no pátio do colégio, próximo ali à Sé, onde começa a história do município de São Paulo. Santos, por exemplo, está ali naquele núcleo histórico, o Outeiro de Santa Catarina, Casa do Trem, todo aquele conjunto arquitetônico é o início da história da cidade. São Vicente, mesma coisa, tem lá no Portinho o início da história. Itanhaém, com um centro histórico maravilhoso, a Casa de Câmara e Cadeia, a Igreja Matriz, também da época da colonização do Brasil. E nós, cubatenses, embora não tenhamos uma arquitetura rebuscada, como existem nesses municípios, porque muita coisa aqui se perdeu com o processo de industrialização. Muitas construções antigas que existiam nessa mesma região foram demolidas por conta desse processo de industrialização. O que restou foram essas casas que nós estamos vendo aqui, que também, convenhamos, não possui assim valor arquitetônico importante. São construções normais do início do século XX. Mas o que importa aqui é manter viva a história do processo de formação da cidade que nasce aqui. O Largo do Sapo é importante, muito mais pelo contexto geográfico, histórico, que propriamente pelas construções. Né? O professor me falava aqui também em off, a gente conversava a respeito deste assunto aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, na volta eu quero que ele explique um pouquinho a respeito de como é o andamento aqui, vamos mostrar para vocês, falar um pouco da reurbanização da praça, o que é importante. Vocês estão vendo o Teatro do Caos também, que faz parte, né, deste setor aqui que nós estamos conversando,
Nós vamos fazer o seguinte, o nosso convidado todo especial é o professor Wellington Ribeiro Borges, historiador. Nós estamos falando um pouco da história da cidade e onde tudo começou, que foi aqui no Largo do Sapo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural. Na edição deste programa, nós estamos conversando com o professor Wellington Ribeiro Borges, historiador, e falando a respeito da cidade de Cubatão. Afinal de contas, 70 anos de emancipação política e administrativa, comemorando no dia 9 de abril, e esse mês todo de festividades. Aliás, a cidade, com todos os seus problemas, como tem outras cidades também, ela merece esta nossa pequena, humilde, mas com coração cheio de amor, a cidade de Cubatão. Nós vamos continuar falando rapidamente a respeito aqui do Lago do Sapo. Professor, é interessante a gente falar, e o senhor explicar ao telespectador a respeito deste marco histórico da cidade. Essas casinhas do Lago do Sapo não pertencem ao município, a praça pertence ao município, o Teatro do Caos, na qual nós estamos vendo, faz parte. Como é que funciona isso, professor? Por favor. Então, uma coisa é o tombamento histórico. O tombamento é um ato que cabe ao conselho, seja o conselho do município, do estado, ou o IPHAN, que representa o patrimônio histórico do país, né? Esses órgãos promovem os seus tombamentos. E tomba muita coisa. Depois de muito estudo, né? Depois de muito estudo, de um processo que pode demorar anos, inclusive. Perfeito. O tombamento pode ser, inclusive, na maioria das vezes, de bens particulares, né? Isso não significa uma desapropriação. Significa que o proprietário, a partir dali, ele tem obrigações com relação àquele prédio. Ele tem a obrigação de cuidar, de não deixar que haja descaracterização. Então ele compra, eu compro. Se você comprar... Só que tem toda uma documentação que eu tenho que seguir. Eu não posso colocar ali, por exemplo, uma janela de alumínio. Não. Então o proprietário, seja o que era proprietário no momento ou o que adquiriu, ele tem que saber que ele está adquirindo um bem tombado. Então ele tem que manter a fachada, dependendo do tombamento, somente as fachadas, tem que manter a fachada da forma como ele comprou. O original. Não pode, por exemplo, substituir, no caso dessas casas, as janelas de madeira antigas por uma esquadrilha de alumínio. Não pode, tem que manter a preservação do imóvel tombado. Mesmo ele comprando e pagando. E o poder público não pode, a prefeitura aqui no caso, não pode investir recursos públicos na conservação dos imóveis, que não pertencem a ela. O que ela pode fazer, que algumas prefeituras fazem, é dar incentivos fiscais. Isentar, por exemplo, o proprietário de pagar o IPTU ou de criar linhas de créditos para financiamento de material, para restauro. Isso é possível, né? Certo. Agora, a praça, no caso aqui, nós fizemos o tombamento, o conselho fez o tombamento dos imóveis e do entorno da praça. A praça é a obrigação da prefeitura. Aliás, nós conversávamos agora há pouco sobre o monumento que existente. Toda manutenção, banco, tudo pertence ao município. Isso. Conversamos agora há pouco do monumento que existe aqui. Esse monumento faz alusão ao barqueiro que transportava as mercadorias dos tropeiros até o Porto de Santos, antes da construção do traçado que a gente conhece como Avenida 9 de Abril, até Santos. Certo. Antigamente, até 1827, a partir de 1827, nós temos o aterrado, essa estrada que liga Planalto a Santos, ou Cubatão a Santos. Mas antes disso, as mercadorias paravam aqui no porto. Falamos da função portuária do Largo do Sapo. As mercadorias paravam aqui no porto quando desciam a serra ou quando vinha do porto. Os barqueiros levavam essas mercadorias, né? Esse monumento ele foi vandalizado algum tempo atrás e está sem a placa. Essa placa precisa ser recolocada pela prefeitura, até porque aqui é ponto de encontro de grupos que fazem educação patrimonial. A gente sempre traz grupos aqui para falar da história da cidade. Então você está bem cuidado. Pessoal, né? O teatro se reúne aqui, de música Teatro do também, Caos, que eu já vi. Teatro sempre do Caos, faz eventos aqui na praça, ou seja, esse entorno é para nós uma espécie de palco
é o melhor, é um local onde se acontece cultura. Claro. Né? Seja a memória da história, que isso acontece através de eventos aqui na praça. Antigamente acontecia no dia 10 de fevereiro de cada ano o hasteamento de bandeira aqui, quando se comemora o dia da fundação do povoado, que é outra história também que a gente precisa discutir, né? Mas acontecia aqui. O Teatro Caos faz eventos na praça, essa praça precisa estar bem cuidada, né? Então são essas questões que num momento como esse, aniversário da cidade, a gente coloca... Aproveitar a presença do professor e essas imagens que vocês estão vendo. O professor falou a respeito da placa e são duas, né, professor? Tem outra... As duas placas foram... As duas placas... Foram roubadas, né? Pois é. E o monumento também, uma restaurada nele deixaria a praça bem mais aconchegante, bem mais bonita e valoriza mais ainda esse local onde nós estamos, né, professor? Com certeza, esse local precisa estar sempre bem cuidado, né? Para que as pessoas que visitam a cidade tenham essa boa impressão. Uma cidade que cuida da sua história, cuida da sua cultura e valoriza o seu patrimônio, né? A memória histórica é um dos patrimônios que nós chamamos patrimônio imaterial, né? Que, acima de tudo, precisa ser preservado. Não adianta nós termos uma construção antiga bonita se não existe memória envolvida ali, se o entorno das pessoas que moram na cidade não conseguem enxergar ali um patrimônio. Isso provoca a depredação, porque não existe identidade cultural. O que a gente trabalha hoje é com a formação de uma identidade cultural entre o povo e os seus monumentos. O monumento histórico é importante, mas acima de tudo, a memória histórica e o cuidado que se deve ter com esse patrimônio é fundamental. É verdade, é verdade. Aliás, naquela época tinha mosca também? Ou não? Tem uma mosquinha aqui, viu, Pedro? Que vou te falar uma coisa, viu? Esse foi um dos problemas, inclusive, nós falamos agora da construção do aterrado, que é a estrada que liga Cubatão a Santos, né? Uma das dificuldades que as pessoas colocavam nos escritos antigos era a quantidade de mosquitos e borrachudos que deixavam as pessoas trabalharem. Aliás, eu estive lá em Indaiatuba, uma cidade toda arrumadinha, as praças todas arrumadinhas, bonita. E nós fomos num local onde não tinha muita... A cidade de Indaiatuba, eu percebi que é toda arborizada, toda ruas largas, muitas árvores. Mas onde nós estávamos, ali num centro comercial, não tinha tanto assim. Tinha umas moscas lá também, que eu vou te contar uma coisa, que faz parte da natureza, que a gente tanto gosta. Aliás, esta cidade é cercada pela natureza, né? Parque Estadual da Serra do Mar, o Perequê e tantas outras coisas maravilhosas que nós temos aqui ao redor. Existem outros pontos de cultura, de preservação, como o senhor falou, as casinhas do Parque Anilinas, Vila Light, tudo isso são marcos da cidade, né, professor? Então, são marcos da cidade que estão justamente ligados à questão que nós falamos agora, da memória histórica, da memória cultural, né? Agora, existe um problema nisso tudo, né? Cubatão sempre se preocupou muito com a questão do trabalho, do emprego, da indústria. Historicamente, desde esse início do processo de industrialização, onde as pessoas vieram morar aqui, imagina na década de 40, de 50, quando houve a emancipação de Cubatão, no ano da emancipação de Cubatão, a população de Cubatão era de cerca de 12 mil habitantes. Explodiu a população com a industrialização, chegando a cerca de 50 mil na década de 70. Devido a esse negócio, Cubatão é a cidade do trabalho. Exatamente, as pessoas vieram de vários estados, dos vários estados do Nordeste, de Minas Gerais, para construir a indústria. Naquela época não existia nenhuma preocupação com relação à moradia e aglutinar essas pessoas, né? Daí todos os problemas que a gente vive até hoje. Quando a gente fala no processo de industrialização de Cubatão, não se fala de um planejamento que não houve, né? Então, por exemplo, em termos culturais, né, a cidade até hoje carece de uma política cultural que leve em consideração a sua própria formação. Claro, claro. É comum as pessoas perguntarem qual é a comida típica da cidade.
qual é o artesanato típico. Nós não temos. Isso também não é nenhum demérito, porque uma cidade como a nossa foi formada por pessoas de diferentes culturas, né? Mas seria interessante ter. Seria interessante fomentar alguma coisa que pudesse no futuro. Mas nós somos uma cidade de uma diversidade fantástica, né? Aqui estão presentes, não existe, a gente costuma falar isso, não existe uma cultura nordestina. As pessoas geralmente falam a cultura nordestina. Não existe uma cultura nordestina. Porque são 9 estados que compõem a região Nordeste, cada um com a sua forma de se expressar em termos de cultura. Estão todas aqui. Minas Gerais está aqui, porque também vieram muitos mineiros no processo de construção das indústrias. Então, na verdade, nós temos uma diversidade muito grande que precisa ser melhor trabalhada pelo município, pelos grupos que fazem cultura na cidade, né? Então, são essas questões que ainda estão para serem trabalhadas. Né? Como é que funciona o processo, por exemplo, lá da Vila Light? Aquelas casas, aquilo ali pertence à EMAI, que é um órgão do governo do estado. Isso. Bem, aí nós temos aí a questão das vilas operárias, cuja preservação é algo bastante delicado, né? No Brasil existem poucas vilas operárias preservadas. Vila operária é um conceito antigo do capitalismo, do final até a primeira metade do século XX. Depois deixou de existir. As fábricas não precisam mais de ter vilas operárias, porque existe uma rede de transporte que faz com que o trabalhador possa morar longe e o transporte é mais fácil. Manter vila operária não é algo barato, é caro. Então, essas empresas abandonaram suas vilas. E o que se fazer com elas? Aí exatamente. Está o grande desafio. Tombar, como muitas pessoas defendem, nós inclusive, mas tombar por tombar, preservar por preservar, através de um ato administrativo, não adianta. O que adianta sim é um ato de preservação através de um tombamento aliado a um projeto de uso adequado. Né? Exatamente. Eu moro aqui, eu vivo aqui, daqui que eu tiro o meu sustento e é essa cidade que eu preciso valorizar. E muito orgulho dessa cidade, né? E muito orgulho. Muito orgulho dessa cidade. Eu e Pimentel, de vez em quando a gente sobe o Parque Estadual da Serra do Mar e a gente vê o quanto essa cidade se recuperou em termos de meio ambiente. É um orgulho, é uma satisfação, chega a ser emocionante da forma como ela recuperou o meio ambiente. E este meio ambiente precisa ser mostrado e as pessoas precisam saber, porque esse estigma de Vale da Morte acabou, não existe mais, e está aí esse Parque Estadual da Serra do Mar, essa cidade com seus pontos históricos maravilhosos que você passou a conhecer melhor neste programa com a presença do professor Wellington Ribeiro Borges, que foi o nosso convidado especial. O programa passa rápido, né, professor? Estava de 2 horas para a gente poder falar mais em outras oportunidades a gente vai conversar. Parabéns, Cubatão, por tudo. Parabéns, viu, professor? Obrigado. Parabéns. Muito obrigado pela sua compreensão, obrigado por ser quem você é e conhecer a cidade tão bem. Parabéns, viu? Obrigado a todos. E é isso que a gente espera, né? Fazer da cidade uma cidade boa de se viver, né? Cuidando da sua história, cuidando da sua gente. E vamos cuidar da Praça Lago do Sapo aqui, prefeitura, dá uma olhadinha aqui. Coisas simples para fazer aqui para deixar isso mais bonito, né, professor? Com certeza. Abraço, gente. Muito obrigado, viu, Gabriel? Pimenta, muito obrigado. A você que nos acompanhou neste programa Espaço Cultural, nossos agradecimentos. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.